Olá, gente! Nessa videoaula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre retas e ângulos. Retas, o que são retas? Retas são linhas infinitas. É uma linha infinita que possui vários pontinhos um do lado do outro. E essa reta, quando a gente vai dar um nome a ela, nós sempre utilizamos letras minúsculas, tá? Só que a reta tem uma diferença da linha. A reta, ela não faz curva conforme a linha faz. A reta, como o próprio nome diz, ela é reta infinitamente. Ela segue reto o caminho dela, sem fazer curva nem para um lado nem para o outro. Eis agora as propriedades das retas. Elas são linhas, né, infinitas. Elas são pontinhos, né, infinitos. As retas, elas possuem uma única dimensão. Elas existem vários pontinhos, né? E elas podem ter três posições: horizontal, que é na área do horizonte, deitadinha; vertical, que é em pé; e inclinada, que é quando ela está inclinada, tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui nós temos os desenhos, ó. Observe que a reta, ela sempre tem aqui, ó, nas duas pontas, uma flechinha que indica que ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, ou nesse caso para cima e para baixo. Enfim, ela é infinita. Aqui, ó, são os vários pontinhos que ela possui. Os tipos de retas, né? Aqui eu vou estar falando de alguns tipos, tá? Então, nós temos aqui as retas paralelas. O que acontece com essas retas paralelas? Elas nunca vão se encontrar. Nunca. E elas vão sempre no mesmo sentido. Olha aqui, ó. As retas S paralela à reta T. Esse sinalzinho aqui, ó, essas duas barrinhas, tá indicando que elas são duas retas paralelas. Então, observe aqui, ó. Ela tá na horizontal, ó. Reta S e reta T. Ela vai seguir infinitamente para a direita e para a esquerda e nunca irão se encontrar. Essas retas são as paralelas. Como vimos anteriormente, ela pode estar tanto na horizontal ou inclinadas. Aqui nós temos as retas RS, elas são paralelas e estão inclinadas. Nunca elas irão se encontrar. Tudo bem? Nós também temos as retas perpendiculares. O que significa as retas perpendiculares? São duas retas que elas se cortam em um único plano, formando um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, ó. Então, uma está na vertical e a outra está na horizontal. Então, retas perpendiculares são duas retas que se encontram, têm um ponto em comum, né? Uma delas vai estar na horizontal, outra na vertical. Tudo bem? Ou elas podem estar inclinadas, não tem importância, mas elas vão formar um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aqui nós temos as retas transversais. O que significa retas transversais? É quando eu tenho aqui, ó, observe aqui o desenho. Eu tenho duas retas paralelas e ela é cortada por uma reta transversal. Observe que aqui, ó, ela não forma um ângulo de 90 graus. Ou vai formar um ângulo maior, como indica aqui, ou um ângulo menor que 90 graus. Então, retas transversais são retas que cortam outras retas, né? Mas não formam um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bora lá! Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Vamos analisar aqui o desenho. Nós temos, ó, a reta R, que é paralela à reta S. E ela tem uma reta transversal, que é a reta T, né? Observe, essa reta T, ela corta a reta R em um ponto e corta a reta S em outro ponto. Quando eu falei se corta, é a intersecção, é o ponto onde elas se encontram, tudo bem? E olha,
que aqui, ó, ao cortar essas retas, ao interceptar essas retas, nós temos esses espaços aqui, ó, entre as duas retas. Esse espaço aqui, ó, é o que nós conhecemos por ângulo. Nesse caso, formou quais ângulos? Ó, temos o ângulo A, que é representado pelo A em um chapeuzinho, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, E, F, G, H. Ô, professora, poderia ter outra reta aqui na transversal? Poderia. Poderia ser de atravessado? Poderia. E sempre vai formar esses ângulos. Tudo bem? Vamos estudar mais detalhadamente esses ângulos, tá? Olha lá. Quando nós temos duas retas paralelas que são interceptadas por uma transversal, nós temos os ângulos, né? A, B, C, D, E, F, G, H. E esses ângulos, ou eles estão internos ou externos, à direita ou à esquerda da reta transversal. Observe que aqui, ó, tudo que está em marrom, tudo que está entre as duas retas transversais, é onde temos os ângulos internos. E tudo que está para fora delas, aqui no azul, é onde temos os ângulos externos. Então, nós temos os ângulos externos, os ângulos A, B, G, H. Eles são os ângulos externos. Eles estão do lado de fora das retas paralelas. E os ângulos que estão do lado de dentro, que nós vamos chamar de ângulos internos, são o D, o C, o E e o F. Repare que nós falamos que são ângulos e colocamos o chapeuzinho em cima, ó. Tudo bem? Vamos lá ver. Esses ângulos, eles podem ser ângulos colaterais. O que são ângulos colaterais? São dois ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal. E os dois juntos completam 180 graus. Ângulos colaterais, eles estão do mesmo lado da reta transversal e os dois juntos completam 180 graus. O que é mesmo 180 graus? É meia volta. Repara que aqui, ó, os ângulos, se a gente for juntar todos, ele dá uma volta inteira. Então, ó, os ângulos colaterais são esses em azul. Esses dois em azul, esses dois em vermelho. Repara aqui, ó, o ângulo D e E, eles estão do mesmo lado da reta transversal. E se eu pegar esse pedacinho azul e colocar aqui, ó, vai dar meia volta, completa 180 graus. Então, aqui, ó, nós podemos observar que temos ângulos colaterais internos. O ângulo D e E C e F. O ângulo D e E, ele está à esquerda da reta transversal. E o ângulo C e F está à direita da reta transversal. Então, aqui podemos observar os ângulos colaterais internos. E também temos os ângulos colaterais externos, que obedecem o mesmo princípio, só que eles estão do lado externo das retas paralelas. Então, ó, se eu juntar aqui, ó, o ângulo A e o H, eles são ângulos colaterais, porque estão do mesmo lado. Perfeito? E se eu juntar os dois, eles vão formar 180 graus. O ângulo A e H está à esquerda da reta transversal e o ângulo B e G está à direita da reta transversal e formam 180 graus. Eles são, então, aqui nós podemos ver que aqui temos os ângulos colaterais externos.
Também podemos observar os ângulos correspondentes. O que seriam os ângulos correspondentes? São dois ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal e são congruentes. O que é ser congruentes mesmo? Lembra que eu comentei com vocês na escola? Eles possuem a mesma medida. Vamos observar aqui, ó. Eles estão do mesmo lado da reta transversal. Não importa se estão interno ou externo, tudo bem? O que basta é que eles são correspondentes, eles têm a mesma medida, está do mesmo lado, né? Ou eles vão estar à direita da reta transversal ou à esquerda, e eles têm a mesma medida. Olhem aqui, ó, nós temos o ângulo E e o ângulo A. Se eu arrastar o ângulo E, se eu pudesse pegar esse ângulo e arrastar, ele ia caber perfeitamente aqui, ó, nesse espaço que está o ângulo A. A mesma coisa, se eu arrastar o ângulo A, ele vai caber perfeitamente em cima nesse espaço que está o ângulo E. Então, isso me mostra que eles são correspondentes. O mesmo ocorre com o ângulo D e o ângulo H. Ó. Observa, se eu for arrastar o D até o H, vai encaixar perfeitamente. Vamos pensar que é um quebra-cabeça. Tô montando o quebra-cabeça, ó. Ui, encaixou certinho. Aqui, ó, a mesma coisa aqui do lado direito. O B e o F, se eu arrastar, um cabe perfeitamente no outro e o C e o H. Então, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, eu afirmo que eles são correspondentes, pois estão do mesmo lado da reta transversal e possuem a mesma medida. E nós também temos os ângulos opostos pelos vértices. O que são os vértices neste caso? É o ponto de encontro aqui, ó, é onde elas se cruzam. As retas, ó. Nós temos o vértice aqui na reta R com a reta T, que é esse ponto de encontro aqui. E aqui temos também o vértice da reta T com a reta S, que é o ponto de encontro aqui. E a gente fala que os ângulos são opostos pelos vértices, o nome já diz, ó, opostos. Estão em lados opostos do vértice. Ou a gente pode pensar, estão um de frente ao outro, tá? Então, aí eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Eu posso dizer que é um reflexo. O ângulo A, o reflexo dele é o ângulo C. O ângulo B, o reflexo dele é o ângulo D. Pensando que aqui o vértice é um ponto de reflexão. Então, ó, dica, oposto porque estão no lado opostos estão do lado oposto do vértice, ou a gente pode pensar que eles estão sendo refletidos. Tá bom? Aqui também, ó, vamos observar aqui, ó, o ângulo E e o ângulo G, eles são opostos pelo vértice. O ângulo H e o ângulo F são opostos pelo vértice. Perfeito? Agora vamos ver um pouquinho de ângulos alternos. O que são ângulos alternos? São ângulos que estão em lados alternados da reta transversal e eles possuem a mesma medida. Então, toda vez que você vê assim, ângulos alternos, lembra, ângulos em lados alternados da reta transversal. Então, esses ângulos podem estar tanto na parte interna das retas paralelas, quanto na parte externa das retas paralelas. Vamos observar aqui as figuras, ó. Vamos falar um pouco sobre os ângulos alternos internos. São ângulos que estão entre as duas retas paralelas. Então, ó, vamos ver aqui, ó. Nós temos o ângulo D e o ângulo F. Observe que eles estão em lados alternados, ó. Um está à direita e o outro à esquerda. E eles têm a mesma medida. Por isso que são chamados de ângulos alternos, por estarem em lados alternados da reta transversal. E eles são internos, pois está entre as duas retas paralelas, tá? O mesmo podemos observar no ângulo E e C. Alternos internos, estão no lado alternados da reta transversal e estão entre as duas retas paralelas. E o mesmo a gente também pode observar
do lado externo. Olha aqui, ó, lados externos. O ângulo G e H, o ângulo A e B. Vamos ver lá, ó. Ângulos alternos, o ângulo A e o ângulo G. Eles são alternos, pois estão em lados diferentes da reta transversal e possuem a mesma medida. E por estar do lado externo, eles são ângulos alternos externos. Olha lá, o ângulo H e o ângulo B. Ó, estão do lados diferentes da reta transversal. Um está do lado direito, o outro do lado esquerdo. E eles têm a mesma medida. Então, eles são ângulos alternos externos. Perfeito? Bora pro próximo. Ó, agora a gente vai puxar um pouquinho pela memória. Vamos relembrar, né? Então, nós temos aqui, ó, definição de ângulo. Chama-se ângulo a região entre duas semirretas que partem da mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida de abertura entre duas semirretas que partem da mesma origem. Então, nós temos aqui a origem, ó, o vértice, que é o O de origem. E aqui tá saindo, ó, a semirreta. Por que semirreta? Reparem, ó, ela tem começo aqui, ó, que tá na origem. Ela começa aqui. E aqui ela vai infinitamente, por isso que chamou de semirreta. E a semirreta B. Esse espacinho entre elas, ó, aqui resulta no ângulo. Aqui nós podemos fazer a leitura assim, ó. O ângulo AOB. Sempre que o ângulo estiver no meio aqui, ó, é o ângulo que a gente está se referindo. Tá vendo? Aqui não aparece, ó, AOB. Então, nós estamos falando que é o ângulo, ó, sinalzinho do ângulo aqui, ó. Nós estamos falando do ângulo O. Ou poderia também estar escrito assim, ó, BOA. Alternou aqui, ó, as retas, as semirretas. Mas reparem que o ângulo está no meio. E também podemos usar o chapeuzinho em cima do ângulo que estamos falando, ó. E ele sempre fica no meio, entre as duas retas. Aqui, ó, não tá no meio? Não é entre as duas retas? Então, tá aqui, ó. AOB, com o chapeuzinho em cima do O. BOA, o chapeuzinho em cima do O. Ou simplesmente falamos o ângulo O, com o chapeuzinho. Perfeito? Olha aqui, ó. O ponto O de origem, né, é o vértice, como eu tinha falado. E ele está entre as semirretas. O, B e O, A. Tudo bem? Então, vamos lá. Os ângulos, eles podem ser classificados de acordo com suas medidas, como nós já vimos lá na escola anteriormente. Então, ó, quando eu tenho o ângulo reto, reparem, ó, uma reta horizontal, que é cortada por uma vertical, retinha. Então, formou um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus recebe o nome de ângulo reto. Nós também temos o ângulo agudo, que é quando esse ângulo tem medida menor que 90 graus. Qualquer ângulo que a gente pega aqui, ó, que é menor que 90. O nome dele é agudo. Eu até coloquei um aqui como exemplo, ó, 40 graus. Ele é um ângulo agudo. Então, para esse ângulo ser agudo, ele é maior que 0 e menor que 90. Tudo bem? Vamos ver o próximo. Ângulo obtuso. Obtuso, grande, maior que, nesse caso, ele é maior que 90 graus. Porém, tem um detalhe. Ele tem mais que 90 graus e só vai até a 180. Ele está entre 90 e 180. Ele recebe o nome de obtuso. Olha aqui, ó, 145 graus, obtuso. Vamos supor que ele chegasse aqui, ó, 179 graus. Ele era obtuso. Ele é maior que 90 e menor que 180. Tudo bem? Ele recebe o nome de obtuso. Já o ângulo raso é um ângulo que tem a medida igual a 0 ou a 180.
toda vez que tiver 180 graus, esse ângulo é o raso. Ou não tá marcando nenhum grau, e o nome dele é raso. Perfeito? E também temos aqui o ângulo côncavo, que ele fica entre 180 e 360. Tudo que for maior que 180 e chegando no 360 é maior que, não é o 360. Pode ser 359,5. O nome dele é ângulo côncavo. Tudo bem? Vou falar de novo, mais devagar. Ângulo côncavo é o ângulo que ele é maior que 180 e menor que 360. Se eu falar assim, o ângulo 193, como que ele se chama? Ângulo côncavo. Se eu falar o ângulo 345, é um ângulo côncavo. Tudo bem? E para finalizar, nós temos um ângulo completo, ou de uma volta, que todo mundo já, quando eu falar nele, vai lembrar da música. É o ângulo de 360. O que significa? Que ele tem a volta inteira. É um ângulo completo de 360 graus. Perfeito? Então, aqui é um apanhado da aula da semana passada, que a gente vai rever, né, alguns termos que fala de ângulos e reta. Daqui a pouco eu volto com a aplicação dessas informações.